Dia 25, o processo de cura. Que delícia essa lição. Abra o seu coração, que o Espírito Santo possa falar com você gigantemente e que você possa experimentar cura nas áreas que você está necessitando. Ela separou aqui o capítulo 5 de Jó, versículos 17 e 18, que diz assim: Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Só aqui a gente já dá para fazer um devocional gigantesco, né? Que delícia! Você sabia que conflitos não solucionados adoecem a sua alma? Conflitos ficam como poças d'água. Elas vão criando aguinhas ali, aquelas águas ficam paradas e elas acabam pegando cheiro e, por sua vez, mau cheiro. Então, conflitos nós podemos passar. O que nós temos a fazer é solucionar os conflitos mal resolvidos, que deixam resíduos emocionais, adoecem. Então, hoje eu já começo dizendo: cuide das suas emoções, perdoe quem você deve perdoar, converse com quem você deve conversar, resolva a situação que você deve resolver. Porque situação mal resolvida e ferida na alma pode bloquear a sua vida e fazê-la andar em círculos até que seja tratada ou solucionada. Você fica como se fosse paralisada quando há ferida. Então, hoje, antes de iniciar o processo de cura, o primeiro passo é identificar a origem das dores. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar 3 possíveis causas das quais você talvez pode estar experimentando que estão dando origem às suas dores. A primeira é: a origem de suas feridas pode ser você. Sim, você mesmo. Você que está me ouvindo. Talvez as escolhas que você tem feito tenham te causado resultados, consequências nas quais você não pode escapar. Às vezes escolhemos alimentar a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que acaba nos resultando em decisões erradas. E essa postura prejudicial pode ser gerada pela insensibilidade espiritual. A insensibilidade espiritual, ela mata. Pensemos, ela separou aqui o exemplo da doença chamada lepra. Ela disse que ela visitou uma época um leprosário e ela aprendeu que esses machucados estavam ligados à insensibilidade provocada na pele. Ou seja, as pessoas que têm lepra, elas acabam se cortando, acabam se queimando e elas não percebem. Qualquer ferimento que acontece na pele dela, elas não percebem, porque simplesmente perderam a sensibilidade. Agora, faz uma ponte entre mim e você e sobre o estudo que nós estamos fazendo. Da mesma forma, essa insensibilidade pode aparecer na nossa vida de uma forma interna e talvez nós estamos ignorando as consequências que ela traz, que ela pode trazer, ou que ela já trouxe. Ou seja, a insensibilidade espiritual. Talvez eu já sou cristã há muitos anos, pode ser que eu seja crente, católica, espírita há muitos anos, e eu esteja aí ouvindo essa mensagem
e pensando, não, mas eu já sigo o Evangelho, tá tudo certo. Mas talvez o Senhor está querendo levar você a águas mais profundas. E você não tem percebido, você só está no rasinho, boiando, boiando, boiando. Talvez não aprende a nadar, talvez não aprende a fazer um submerso gostoso. Então, da mesma forma, essas nossas virtudes que Deus tem, que floreia, que floresce em nossas vidas, talvez elas não estão brotando por conta da nossa insensibilidade espiritual. Aqui nós aprendemos com a vida de Josias. Josias ele foi um rei temente a Deus. Depois que ele encontrou o livro da lei, estava perdido no templo, ele percebeu o quanto o povo de Judá se afastara dos caminhos do Senhor. Então o que ele fez? Ele promoveu uma grande reforma, tirou os ídolos do local sagrado, restaurou a religião judaica e o Senhor, no entanto, por meio da profetisa Hulda, disse que castigaria o povo com as maldições previstas no próprio livro, apesar deles não conhecerem o seu conteúdo. Isso está lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versículo 24. Isso quer dizer o quê? O Senhor nos perdoa, mas nem sempre nos livra das consequências do que plantamos. Portanto, hoje, examine as suas raízes. Observe se elas têm estado insensíveis à palavra de Deus, porque não adianta, as nossas escolhas trazem resultados. E não adianta aquele velho ditado, aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Não adianta. Se eu planto abacate, eu não vou colher banana. Não adianta. O que você tem plantado hoje? Às vezes nós estamos igual a esses leprosos, causando machucados em nós mesmos, porque nós estamos tão envolvidos com lutas, com questões dos outros, questões familiares, questões que não são nossas. E a gente vai seguindo insensível, sem sentir a dor, só que a gente está se machucando por dentro, por fora. E isso vai nos adoecendo. Às vezes nós estamos com tantas enfermidades, dores por todo o corpo, e às vezes a gente não se dá conta. E o próprio Josias, ele aqui também, quando ele luta com questões que não são deles, ele também nos deixa um exemplo. Que em certa ocasião o faraó Neco mobilizou seu exército e Josias resolveu marchar com ele. O rei do Egito, porém, enviou um mensageiro dizendo-lhe que por ordem de Deus estava indo guerrear contra outra nação e que o rei de Judá seria destruído se interferisse. O rei Josias, entretanto, não lhe deu ouvidos. Em vez disso, disfarçou-se de soldado e entrou na batalha. Resultado está lá em 2 Crônicas, capítulo 35, versículos de 20 a 24. Josias foi morto, atingido por uma flecha. Ou seja, ele foi lutar numa guerra que não era dele. Então o mesmo homem que havia sido fundamental na restauração religiosa ali do povo de Israel, ele acabou se envolvendo numa batalha que não era dele, sem receber da aprovação de Deus. Ele foi agir de forma isolada, por isso ele morreu. Às vezes você está agindo de uma forma isolada, dentro de uma peleja que não é tua. Então imagine, por exemplo, a gente em algumas situações da nossa vida, há uma intriga entre membros da nossa família e a questão não é conosco. E você pensa que pode dar o seu pitaco, a sua opinião, ou o desentendimento, por exemplo, no trabalho, algumas questões que não dizem respeito a você. E de repente você faz uma avaliação sem ser solicitada, ou realiza julgamentos desnecessários. A verdade é que você pode sair lesada sem insistir em uma guerra que não é sua. Meu Deus, quanto aprendizado até aqui. Nós paramos aqui no primeiro ponto apenas, né? Estudamos até agora somente o primeiro ponto. Ou seja, nós podemos ficar insensíveis à nossa vida espiritual e podemos, diante de estar insensíveis, nós podemos não ouvir a voz de Deus e acabamos
pegando lutas que não são nossas. Uma das coisas gostosas depois dos 40 anos é que eu aprendi a só responder aquilo que me perguntam. Foi assim maravilhoso, foi aliviador, foi libertador, que às vezes eu esqueço, mas eu preciso a cada dia exercer. Só responder aquilo que me perguntam, né? Então, às vezes, isso te faz, quando a gente só responde aquilo que nos perguntam, nos faz entrar em guerras que não é sair, né, de guerras que não são nossas, na verdade. Por outro lado, também a origem das suas feridas pode ser causada por outra pessoa. Às vezes, a gente tem reparado que nós podemos ferir e ser feridas por quem a gente às vezes muito ama. E aí, há momentos que essa pessoa, ela está ali do nosso lado e ela não percebe, ela está preparada ali para colocar, parece que é a última paulada na nossa cabeça, né? Quando o rei Davi, ele foi humilhado, fugia de Absalão e que ele havia tomado o trono, um parente de Saul chamado Simei acompanhou sua fuga e a amaldiçoou e jogando-lhe pedras. Em 2 Samuel 16, 5-8. Esse homem infiel surgiu no pior momento do grande rei de Israel e parecia se alegrar com aquela perseguição. Nós devemos entregar a Deus, senão a gente adoece com questões, feridas que os outros, às vezes, pertencem aos outros. E aqueles outros, eles acabam nos adoecendo. Às vezes são feridas que nem são nossas e acabaram nos atingindo, como um raio. E o último ponto, ela fala a respeito das circunstâncias também, que podem ser causadas das suas feridas. O luto, a tragédia, os problemas financeiros, o distanciamento de certas pessoas, as mudanças repentinas, as enfermidades e tudo que não esteja sob o nosso controle podem gerar um profundo sofrimento. Isso sem contar com tragédias, né? Nós estamos passando por uma guerra aí de Israel, o desemprego, a fome, a desvalorização da moeda, tudo que vem com tudo isso. Mas Jesus, ele mesmo sabendo de tudo aquilo que nós íamos passar, ele disse: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. A boa notícia é: existe cura para a sua ferida. O versículo que nós lemos ensina-nos que Deus, ele nos corrige, mas ele também nos cura. É aquele que permite a gente sentir dor, mas ele também traz o alívio. Olha que contraponto maravilhoso. Ele nos disciplina, ele nos corrige, mas ele nos disciplina. É para uma correção para melhora. Ele nos fere, mas ele também traz a cura. Então, mulher, a correção nas mãos do Senhor tem um propósito muito maior, muito mais amplo do que simplesmente uma disciplina. Mais do que apenas nos endireitar, ele deseja nos sarar de maneira integral, para que assim possamos exalar cura para outras pessoas também. Permita-se hoje ser curada para você poder curar outras pessoas. Uma mulher curada cura gerações. Gerações se curam com ela. Uma mulher sarada, ela sara. Que Deus te abençoe e que te dê a total sensibilidade espiritual necessária para você experimentar a cura ainda hoje.